Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos de um filme que anos depois do seu lançamento continua a explodir as nossas mentes e a tocar os nossos corações. Interestelar, de Christopher Nolan. É uma obra-prima da ficção científica, uma aventura épica sobre o fim do mundo, buracos de minhoca, relatividade do tempo. Mas, talvez, a chave para decifrar a alma de Interestelar não está em um livro de física de Kip Thorne, mas em uma carta escrita por um papa. Pode parecer loucura. O que um blockbuster de Hollywood tem a ver com um documento do Vaticano? Pois bem, prepare-se, porque hoje vamos explorar uma conexão tão profunda e surpreendente que talvez vai mudar para sempre a forma como você assiste este filme. Vamos investigar a hipótese de que a mensagem mais poderosa de Interestelar sobre esperança, amor e o propósito da humanidade pode ter sido diretamente inspirada por um dos mais belos textos do Papa Bento XVI, a encíclica Spe Salvi, ou Salvos na Esperança, Salvos pela Esperança. Fique comigo, porque esta viagem promete ir muito além das estrelas. Primeiro, vamos colocar nossos dois protagonistas no palco. De um lado, temos os irmãos Nolan, Christopher e Jonathan, gênios do cinema, conhecidos por filmes que são verdadeiros quebra-cabeças intelectuais. É interessante notar que ambos tiveram uma formação que de alguma forma foi tocada pela visão cristã do mundo. Christopher teve uma educação católica e Jonathan estudou em instituições jesuítas. Óbvio que isso não os torna teólogos, mas planta uma semente, uma certa sensibilidade para grandes questões da vida. Do outro lado, temos Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, um dos maiores intelectuais do século XX. Antes de ser Papa, ele foi um professor, um filósofo, um pensador cuja obra dialoga profundamente com os dilemas do homem moderno. Em 2007, 7 anos antes de Interestelar chegar aos cinemas, ele escreveu a encíclica Spe Salvi, uma carta profunda sobre a natureza da esperança em um mundo que parece tê-la perdido. E é aqui que a mágica acontece. Quando colocamos a jornada de Cooper lado a lado com as palavras de Ratzinger, as coincidências são tão impressionantes que é difícil acreditar que sejam mero acaso. Vamos desvendar 6 destas conexões. Primeira conexão: a grande ilusão do progresso. Interestelar começa nos mostrando o mundo morrendo, não por uma guerra nuclear, mas pelo esgotamento. A poeira toma conta de tudo. A humanidade, que um dia sonhou com as estrelas, agora só se preocupa em plantar milho. A ciência, que nos prometeu um futuro brilhante, nos levou a um beco sem saída. O filme nos mostra cientistas brilhantes, como o Professor Brand e o Dr. Mann. Eles têm o conhecimento técnico para levar a humanidade ao espaço. Mas o que acontece? O projeto é construído sobre uma mentira. A arrogância, o medo da morte e o desejo de autopreservação fazem com que esses gigantes da ciência cometam falhas morais catastróficas. Dr. Mann, o mais corajoso de todos, se torna um traidor e um assassino por puro desespero. Agora, ouça o que Bento XVI escreveu em 2007. Ele diz que existe sim um progresso contínuo na ciência, no domínio da natureza. Mas no campo da consciência ética, da decisão moral, não existe essa mesma garantia de progresso. Por quê? Porque a liberdade humana é sempre nova.
cada geração, cada pessoa tem que decidir, de novo, entre o bem e o mal. A tecnologia pode avançar, mas o coração humano continua sendo o mesmo campo de batalha de sempre. Tanto Nolan quanto Ratzinger nos dão o mesmo aviso. O progresso científico, sem o progresso moral, não apenas não nos salva, como pode criar novas e terríveis formas de destruição. A ciência nos dá o poder de ir para as estrelas, mas é a nossa moral que decide se vamos construir um novo lar ou apenas exportar nossa própria escuridão. Segunda conexão. A esperança não é para super-heróis solitários. No início, a missão Endurance é sobre um ideal grandioso: salvar a humanidade. Um conceito abstrato, heróico. Mas quando a missão começa a falhar, quando as mentiras são reveladas, o foco muda. Cooper não está mais lutando pela humanidade. Ele está lutando para cumprir uma promessa feita à sua filha, Murphy. Amelia Brand não está mais pensando em colonizar um planeta por dados objetivos. Ela quer ir para o planeta do seu amado, movida pelo seu coração. A grande esperança abstrata falha. E o que resta? É a pequena esperança concreta, pessoal. A esperança que nasce da confiança entre duas pessoas. E o que diz o Papa Bento XVI? Ele afirma que a esperança moderna de um mundo perfeito para as gerações futuras é vazia, porque é uma esperança para os outros, não para mim, aqui e agora. Ele escreve: uma esperança que não se refira a mim pessoalmente, nem sequer é uma verdadeira esperança. A verdadeira esperança, ele diz, é social. Ela nasce do nós. Não posso ser feliz sozinho, contra os outros. A esperança se ancora em relações de confiança. No filme, quando as autoridades humanas falham, a esperança se refugia no vínculo mais sagrado que existe: o amor entre um pai e uma filha. Terceira conexão. O amor é a única coisa que transcende o tempo e o espaço. E isso nos leva ao coração de Interestelar, e à conexão mais profunda de todas. Em uma das cenas mais famosas do cinema, Amelia Brand, a cientista cética, faz uma defesa apaixonada do amor como uma força cósmica. Ela diz: o amor não é algo que inventamos, ele é observável, poderoso. Talvez signifique algo mais, algo que ainda não podemos entender. O amor é a única coisa que nós somos capazes de perceber que transcende as dimensões do tempo e do espaço. Talvez devêssemos confiar nisso. É uma fala espetacular. Em um filme de ficção científica, Hard, baseado em física real, a solução final não vem da ciência, mas vem do amor. Agora, pegue essa ideia e coloque-a ao lado das palavras de Ratzinger. Ele escreve: não é a ciência que redime o homem é redimido pelo amor. Ele explica que mesmo em nossa vida, quando experimentamos um grande amor, temos um momento de redenção, que dá um novo sentido a toda a nossa vida. Mas o amor humano é frágil, pode ser destruído pela morte. Por isso, ele diz, o ser humano precisa de um amor incondicionado, absoluto, um amor que vença a morte. Para nós católicos, esse amor tem um nome: Cristo. Nolan, de forma poética e secular, materializa essa ideia. O amor de Cooper por Murphy não é apenas um sentimento. Ele se torna uma força física, capaz de atravessar um buraco negro, entrar em um tesserato de 5 dimensões e enviar uma mensagem
através do tempo para salvar a todos. O amor, literalmente, vence a morte. As 3 últimas conexões são como um eco dessa verdade essencial e central. Quarta, o reencontro. A promessa de Cooper, para Murphy, não era apenas "vou salvar a humanidade". Não, era "eu vou voltar". E ele volta. Ele a reencontra, mesmo que ela esteja no leito de morte, idosa, e ele ainda jovem. A sua promessa é cumprida. Isso ecoa a convicção cristã fundamental de que o amor é mais forte que a morte e que nos reencontraremos com aqueles que amamos. Quinta, a vitória do bem. O filme brinca com a famosa lei de Murphy. Tudo que pode dar errado, vai dar errado. Mas a própria Murphy, a personagem, reinterpreta isso. Seu pai dizia que a lei não significava algo ruim. Significava apenas que tudo o que pode acontecer, vai acontecer. Jonathan Nolan explica que isso inclui as coisas boas, a vida, a superação, o amor. O filme rejeita o cinismo. Ele aposta que, apesar de toda a escuridão, a luz pode vencer. Essa é a essência da esperança cristã. A certeza de que no final da história, o bem e o amor têm a palavra final. E sexta, a eternidade como um retorno. O filme termina não com um ponto final, mas com um novo começo. Cooper salva a humanidade, se despede de Murphy e parte novamente para resgatar Amélia. A estrutura do filme é um loop, um círculo que volta ao início. Essa ideia de um ciclo, de um retorno, é uma analogia para a visão cristã da eternidade, não como um tempo infinito e chato, mas como um mergulho pleno, no momento, no tempo pleno do amor de Deus, um eterno agora que dá sentido a tudo o que veio antes. Então, os irmãos Nolan leram a Spes Salvi de Bento XVI? Talvez nunca saberemos. Mas, sinceramente, isso nem é o mais importante. O que essa conexão espetacular nos mostra é que as grandes verdades sobre a condição humana ressoam através de diferentes linguagens. A arte e a fé, o cinema e a teologia, quando são honestos, acabam apontando para o mesmo lugar, para a verdade de que não somos apenas matéria vazia vagando pelo espaço vazio. Interestelar, assim como a Spes Salvi, nos lembra daquele poema que ecoa pelo filme, de Dylan Thomas. Não se entregue docilmente a essa boa noite. Rebele-se. Rebele-se contra o apagar da luz. Essa rebelião não é só contra a morte física, é a rebelião da esperança contra o desespero, a rebelião do amor contra o vazio, a rebelião do sentido contra o caos. É a certeza de que a humanidade nasceu na Terra, sim, mas nunca foi feita para morrer aqui. Nosso destino está nas estrelas, está na eternidade. E o combustível para essa jornada não é um foguete, mas o amor que carregamos em nossos corações. Muito obrigado pela companhia nessa viagem, pense nisso e até a próxima.